Hi everybody, welcome to another podcast. Dessa vez, meu povo, nós estaremos aqui conversando em mais um podcast a respeito de cursos de inglês. É uma continuação da nossa série de podcast falando de métodos para aprender inglês. E, novamente, como sempre, estou com o meu amigo Silvio. Vamos bater um papo aqui. E aí, Silvio? Sim. Olá, Matheus. Olá a todos que estão nos escutando. Desde já, nós agradecemos também a você que está nos acompanhando nesses podcasts. Ficamos muito felizes em ver as pessoas falando muito bem a respeito do podcast anterior da gente. Que a gente fez uma entrevista com um amigo da gente nativo lá dos Estados Unidos. Se você não acompanhou, você pode ir lá e ver também. A gente esteve falando sobre alguns temas atuais e estamos muito felizes de saber até, Silvio, que tem pessoas da Bélgica nos ouvindo. Então, se você está na Bélgica, se você é brasileiro e está na Bélgica nos ouvindo nesse podcast aqui, nós agradecemos muito. Então, Silvio, o assunto de hoje, cursos de inglês. O que é que você tem a falar sobre curso de inglês? Presencial, curso online? E aí, qual é o que... Assim, conta um pouco da tua experiência também e o que é que tu acha a respeito disso? Então, vamos lá. Eu acredito que alguns anos atrás, os cursos de inglês eram muito mais procurados do que hoje. Pelo menos é o que eu acho. Antigamente, as pessoas não tinham tanto uma questão de aprender inglês em casa. Até porque a internet não tinha evoluído tanto como já evoluiu agora. Então, hoje nós temos vários meios, que inclusive foram os que nós falamos no primeiro episódio dessa série de podcast que estamos fazendo, de não tinha tantos meios para como estudar em casa, que hoje nós já temos. Então, o curso de inglês era basicamente a única opção que as pessoas tinham para poder aprender inglês. Mas não é porque o tempo passou que os cursos de inglês não são mais necessários. Eu diria que, na realidade, o que é que nós queremos mostrar nessa série de episódios do nosso podcast? É que há vários métodos, há várias maneiras de você aprender inglês e nós queremos ajudar você a escolher qual é melhor para você. No primeiro podcast da série, eu falei que talvez estudar sozinho não seja para você. E hoje eu quero mostrar que talvez seja num curso de inglês que você se identifique mais. Mas assim, existem vários jeitos de você estudar em curso de inglês, né? Eu vou falar a minha experiência sobre os cursos de inglês, como foi comigo, né? E assim, vai muito de cada um, do seu modelo. Comigo, eu estudei, como eu até falei no primeiro podcast, no primeiro episódio, eu não tive tanto boas impressões do primeiro curso que eu estudei. Era um curso que eu fazia somente 2 vezes por semana. Mas eu não gostava porque, eu vou ser sincero, de início eu não queria muito estudar inglês. Foi uma coisa mais dos meus pais disseram que era bom, e eu ia assim, sabe aquela coisa de você ir pro curso e você um dia vai ser bom pra mim, né? Isso é legal. E eu chegava lá, era aquela coisa parada. Os professores, não vou dizer que eles eram ruins, mas pra mim não funcionava. Mas pra você, talvez funcionasse. A gente até vai falar sobre essa questão de como escolher o melhor tipo de aula, né? Se aulas semanais, todo dia ou 2 vezes por semana. Mas pra mim, aquele modelo não era essencial. Foi aí que eu mudei de instituição. E aí eu posso falar porque eu tive ótimas impressões que eu mudei pro Senac. Quando eu fui pra lá, eu tinha aulas diárias. Era de segunda a sexta. E assim, toda a comunicação que eu tinha com os professores, toda aquela coisa de sala de aula, você tá ali todo dia, foi o que me ajudou a realmente gostar de inglês, a amar inglês. Quando os professores muitas vezes somente dão um assunto, fica aquela coisa muito... Sabe, principalmente pra mim que não era muito de falar em aula, era um pouco tímido, era difícil de me comunicar e de melhorar meu inglês. Mas com os professores que eu tive lá, que eram mais de participar com os alunos, de interagir, de perguntar como o aluno tava, e de realmente acompanhar o desenvolvimento do aluno, eu consegui aprender muito mais. E pra mim, que não gostava no início, né, era de aprender inglês, como eu só tinha 2 vezes por semana as aulas, eu acabava que ficava nos outros 5 dias muito disperso e não estudava. Então pra mim foi necessário estudar 5 vezes por semana, 4 vezes por semana, pra realmente aprender e gostar do inglês. É verdade, Silvio, eu concordo com você. E assim, eu acho que isso vai muito da disciplina de uma pessoa. Isso. Não é verdade? Porque eu falo por mim, eu estudei, não no curso que você estudou, mas eu posso citar também porque eu tive uma ótima experiência lá, no English Learning Center. E lá eu tive a oportunidade de ter professores nativos, tinham professores norte-americanos e professor inglês e britânico, né? Então eu tive essa oportunidade também de ter professores nativos, ter um contato direto com a língua, isso me ajudou. Mas se eu me limitasse apenas àquilo que era dado no curso, apenas ao dia que eu ia para o curso,
eu não ia crescer no inglês. Sim. Então, inclusive, Matheus, quantas vezes por semana você ia pro curso? eu ia apenas uma vez, na terça à noite. Pra mim, quando eu fazia o curso 2 vezes por semana, não servia. Mas pra Matheus, com apenas uma vez por semana, pra ele era o suficiente. Por quê? Porque ele tinha foco, conseguia estudar em casa, já eu não. Eu dependia muito do curso. Então, se você depende muito do curso, não dá pra você fazer uma vez por semana. Essa é a questão. Então, isso é até bom se você tá querendo iniciar um curso, se você tá querendo começar a estudar inglês. Isso é importante você parar e refletir, tá? Eu consigo estudar sozinho? Eu consigo estudar em casa? Se eu tiver um curso, eu vou conseguir ter uma disciplina de ir para 2 dias para o curso e os outros dias praticar em casa, praticar sozinho, procurar alguém para praticar. Então você tem que levar tudo isso em consideração antes de escolher um curso, antes de ver um caminho que você vai seguir. Porque existem aulas semanais, aulas 2 vezes por semana, aula 1 vez na semana. Existe até aulas online, né, Silvio? O universo digital, o universo online tem crescido muito, né? E já pegando esse tema, aulas online, que eu acho que acredito que muita gente tem dúvida a respeito disso. Será que aprender inglês online funciona mesmo? E aí? Aprender inglês online funciona. Inclusive, foi mais ou menos o tema da primeira parte, né? Que foi estudar por conta própria. Vai muito nisso, porque você não tem tanto uma comunicação direta com o professor. É mais uma questão, você vai ter ali uma plataforma, você vai ter suas aulas, mas você tem que ser muito consistente. Acho que essa é a palavra. Estudar inglês por um curso de inglês online acaba sendo estudar por conta própria. Você não tem aquela questão realmente do curso, de ir toda vez, ali 1 vez, 2 vezes por semana, todo dia. Então, assim, é muito questão de força de vontade. E eu acho que essa é a principal diferença para quando você for escolher o seu tipo de curso. Porque você pode fazer um curso online, que aí não tem realmente uma questão de, nossa, quantas vezes eu vou por semana? Porque você está fazendo em casa, né? Você pode escolher também um curso diário ou semanal, 2 vezes por semana. E tudo isso vai muito do quanto você depende dos outros para lhe ensinar, de um professor no caso, e do quanto você pode estudar em casa. Eu diria assim, se você tem pouco tempo, às vezes a pessoa é muito ocupada, né, Matheus? Sim. E acaba que não tem tempo de todo dia para um curso de inglês. Às vezes só tem um dia à noite que foi com muita dedicação, muito esforço e conseguiu aquele horário. E assim, eu não posso dizer pra uma pessoa dessa que ela deve ir pra um curso todo dia. Não dá. Não encaixa no horário dela. Então, se você é uma pessoa que, caramba, eu sei que em casa eu não vou conseguir estudar direito, eu recomendo aula todo dia. Segunda a sexta, segunda a quinta, algo mais ou menos, mas que seja frequente. Que não seja 1 ou 2 vezes por semana. Algo mais frequente, 4 a 5 dias. Agora, se você diz, não, eu consigo estudar em casa, eu vou ter disciplina, eu vou ter foco, o que eu te recomendaria é ter aula 2 vezes por semana. E as aulas 1 vez por semana, eu só recomendaria mais para quem realmente não tem tempo. Porque, vamos ser sinceros, 1 vez por semana é muito pouco, eu diria. Eu acho que é pouco. Porque você não vai ter tanto contato de speaking, que eu até falei no primeiro episódio dessa série, que eu acho que é o maior problema de estudar inglês em casa. Você não fala tanto. Você lê muito, você escuta, você escreve, mas falar é um problema. A não ser que você tenha uma outra pessoa para conversar. E o curso de inglês é muito importante por causa da fala. Então, se você só vai para o curso 1 vez por semana, a questão da fala talvez seja um pouquinho mais complicada. Mas ainda assim, é muito melhor ter 1 vez por semana para estudar, para poder praticar o speaking, do que não ter nenhum dia. E falando nisso, Silvio, o speaking é algo muito importante. A gente primeiro tem que absorver aquilo que a gente ouve para poder falar, não é verdade? Então, há um problema que você tem que ficar ligado. Você tem que ter cuidado nos cursos de inglês porque você estará com outros alunos também. Então, esses outros alunos estarão com uma pronúncia talvez não muito boa porque eles estão aprendendo assim como você. Então, é muito importante que você sempre esteja tendo contato com um speaking, com uma pronúncia de pessoas nativas ou aqueles que têm realmente um inglês muito bom, para que você possa absorver da melhor forma possível. A gente vê muitos alunos que até, se a gente sabe, tem aqueles alunos que não estudam, vai pro curso de inglês só porque, né? Era eu. Eu faço o curso de inglês, tô indo lá, beleza. Mas, tenha muito cuidado. Comece a ouvir muita coisa em inglês para que você se acostume com o inglês bem falado. Cuidado com o inglês mal falado. A gente sabe que um professor, uma pessoa que se dedica, ela tem um inglês bom, mas você precisa ter pessoas para praticar o inglês. E quando você vai praticar com pessoas que estão estudando,
A pronúncia nem sempre vai ser perfeita, e isso é normal, isso é absolutamente normal. Mas é importante atentar para isso. Não se limite apenas a ouvir aquilo que você escuta no curso. Não se limite apenas a ouvir os seus amigos. E pergunta, né? Pergunta, tem gente que não gosta muito de perguntar. Eu vou dizer também, eu era um desses, eu também não perguntava. E eu vejo que por todos esses erros que eu tô dizendo aqui, me prejudicou muito na época que eu tava fazendo o curso. Porque, caramba, você tem um professor ali, muitas vezes talvez seja um nativo, mas assim, mesmo que não seja, é uma pessoa que sabe muito de inglês. Então pergunta, absorve tudo que puder do professor. Viu que uma pessoa falou uma pronúncia, você ficou, caramba, será que essa é a certa? Pergunta, tá certo? Talvez não pergunte na frente de todo mundo pra não deixar a pessoa meio pra baixo porque errou, mas chega professor, qual é a pronúncia certa? Não custa nada, o professor tá ali pra isso. Sim. E o professor ele vai tirar suas dúvidas, é absolutamente normal você ter dúvidas. Não existe dúvida besta, não existe isso. Besta é quem não pergunta. Então, tire suas dúvidas, não leve dúvida pra casa. Se você tem dúvida de vocabulário, se você tá formulando uma frase conversando com o professor, mas vem uma palavra aí que você quer falar, mas você não sabe, você pode perguntar ao professor. E ele vai te responder. Eu já fiz isso várias vezes também. Então, isso ajuda pra você ganhar vocabulário, ajuda pra você aprender mais rápido. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fale, mesmo que você erre, mas erre com gosto. Por quê? Você aprende com seus erros. A gente aprendeu com nossos erros e tá passando dicas aqui pra vocês. Errar faz parte do aprendizado. Sim. Se você não erra quando você tá aprendendo, provavelmente tem algo errado. Porque há sim uma margem de erro. Por menor que seja, você pode ser um aluno muito bom, mas você sempre vai precisar aperfeiçoar algo. Se você não erra, é simplesmente porque você não tá melhorando. Você não tá conseguindo novos desafios. Você tá na sua zona de conforto. Então, tudo tá muito fácil é porque tem alguma coisa errada. Se tudo tá tranquilo, eu posso te garantir que tem algo errado. Você tá ali parado, você está estagnado, e você não vai conseguir sair dali se você não errar, se você não tiver um esforço. Cada coisa da sua vida, isso é pra vida. Se você vê que tá mais difícil, quer dizer que você tá evoluindo. Realmente, fica aí essa reflexão filosófica aí do nosso amigo Silvio. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Nós preparamos aqui com muito carinho. Esse foi o segundo podcast da nossa série de métodos para aprender inglês. E Silvio, eu confesso, eu tô ansioso pro próximo, porque o próximo é viagem. Quem é que não gosta de viagem? Quem é que não tem um sonho de fazer um intercâmbio? E a gente vai comentar um pouco sobre isso. É o sonho da maioria dos estudantes, né? Sim, porque não é só língua, é viver a cultura de outros países. Enfim, eu não vou dar spoiler. A gente vai, na próxima semana, fiquem aguardando o nosso novo podcast de viagens, tá ok? Então é isso, Silvio, algo a falar? Esse daqui foi um pouquinho mais curtinho, né? Foi um podcast mais curto comparado aos outros, mas é porque a gente tá fazendo uma série. E aí acaba que a gente divide e alguns talvez não saiam tão grandes, mas o próximo vai ser incrível, vai ser legal. Fique ligado. Agradecemos muito a sua paciência, a você que chegou até aqui. Isso mostra que você quer vencer, isso mostra que você tem um desejo sim de aprender inglês e falar fluentemente. E nós ficamos muito felizes com isso. Então é isso, meus amigos. Se você está pelo YouTube, dá o like no vídeo. Comenta uma dúvida que tiver. Se você estiver no podcast, pelo Spotify, você pode também nos seguir aí no Spotify para ficar sempre acompanhando os nossos novos podcasts. No Deezer também, sei que tem gente que usa Deezer e às vezes não sabe que a gente tá lá também. Pode escutar no Deezer. Assim também como SoundCloud, se você usa, eu não vejo muita gente usando, mas se você porventura usar, você pode também seguir a gente lá. Então é isso aí, nós agradecemos muito e até o próximo podcast. Bye, bye. See you!